Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, até aqui nos sustentou o Senhor Jesus Cristo, nosso único e mediador entre Deus e homens. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a Bíblia diz que devemos aborrecer toda vã filosofia, doutrina meramente humana, da qual tem distanciado o povo de Deus, aqueles que usam o nome dele em vão, porque assim como ele dizia ali aos fariseus, saduceus, aos escribas, aos anciãos, se vós estivesseis me conhecendo, vós conheceríeis meu Pai, porque a doutrina não é minha, ele é aquele que anunciava a sã teologia de Cristo, da qual revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, bem como nos diz a palavra que ninguém nunca viu a face de Deus senão por aquele que revela. E ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo e nos concede sabedoria para perseverar. Sabedoria da qual é válida para que os nossos dias vão bens e longos nessa terra e alcance a salvação. E depois para anunciar aqueles que estão nas trevas. Porque Jesus dizia: hipócrita, por que não tirais a trave do vosso olho, enquanto quereis remover o cisco do olho do irmão? Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso, removeis primeiro a trave de vossos olhos, para depois remover do cisco do olho do irmão. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, ele disse: acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirardes algo, riscarei o direito da cidade santa, direito da árvore da vida. Por isso, aquele que anuncia a verdade, a Bíblia diz que jamais ninguém cala os verdadeiros adoradores. Assim como houve um momento em que Jesus silenciou, momento onde os homens queriam o condenar, e ele, quem o justifica foi o Deus Altíssimo. Assim, quando nós não justificamos a nós mesmos, aqueles que seguem os verdadeiros adoradores, não gloriam de si mesmos, porque gloriamos antes em nossa fraqueza, se tivermos de gloriar, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E não nos justificamos, assim como diziam: tu é o rei dos judeus, e ele dizia: tu o dizes, para que se cumprisse aquilo que estava escrito, que ele foi como ovelha muda junto ao matador, diante dos seus tosquenejadores, ele não abriu a boca, para que se cumprisse. A Bíblia nos ensina: seja pronto para ouvir e tardio ao falar. Assim como também nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Muitos, quando abrem a boca, são brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado. A Bíblia nos diz também que desconfie daqueles que discernem, daqueles que com seus discursos perfeitos ficai vigilantes, né? Aqueles que com seus filactérios longos, aqueles que da qual Jesus disse: vós sois aqueles que justificais a vós mesmos. São falsos discursos, assim como alguns falam algo, mas não praticam, como a palavra nos ensina. Em relação aos anciãos, Jesus dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque meramente ouvintes e não praticantes da palavra.
ilude-se a si mesmo, engana a si mesmo, porque toda doutrina meramente humana, cerimoniais, da quais estão a ponto de ser extintos, porque o que era velho se tornou aniquilado. Jesus não veio para anular a lei, mas ele foi cumpridor da lei. A única forma de nós sermos cumpridores é segundo aquele que nos justifica, pela graça. Ninguém é cumpridor pela lei. Lembrai-vos da entrada triunfal em Jerusalém, da onde ele entra num burrico, e ali mais uma vez ele mostra que eles estavam desacometidos, desobedecer a todos os mandamentos, porque aquele burrico era cruzamento de animais entre duas espécies, da qual estava escrito em Levítico: não cruzais animais de espécie diferente, assim como as plantas. E ali, mais uma vez, eles não eram cumpridores. Até mesmo Jesus dizia em relação ao sábado que eles o acusavam de blasfêmia, e ele dizia: qual de vós que não desamarra um animal para lhe dar água? Não se consegue cumprir segundo a lei, somente aquele que nos justifica. E nós, assim como ele foi justificado pelo Pai, ele é aquele que justifica os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que, como um culto racional, oferta como ações de graças através das boas atitudes das quais Deus nos conhece e recebe com um aroma agradável diante das suas narinas. As boas atitudes das quais temos que ser a luz. Não se coloca a luz debaixo da cama, mas se coloca a luz no veleiro, no alto da cidade, para que ilumine toda a cidade. Assim como temos que ser o bom sal. O sal, se tornar insípido, perde a sua propriedade e para nada serve, a não ser para ser jogado e pisado. E muitos perecem por falta de conhecimento, do qual a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, foram negligentes no ensino. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre o ministério da iniquidade, que acumula iniquidade sobre iniquidade, vem a apostasia, o esfriamento, aonde muitos dirão: Senhor, mas eu anunciei em seu nome, fiz curas, libertações, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E em mais um dia sejais vigilantes, como ele está nos dizendo: o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Onde há o Espírito, há liberdade. Fugir de tudo aquilo que é doutrina meramente humana, para que não tenhais o mesmo fim daqueles que seguem e perseveram anunciando falsas doutrinas. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.